Vamos lá então, Apocalipse capítulo de número 22. Minha versão sempre ao meio da século 21. Assim diz a palavra do Senhor. Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. De ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são cura para as nações. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão e verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Até aí. Estamos no início do capítulo de número 22. E nesse momento nós já passamos do pano de fundo do capítulo de número 21. Já estamos olhando bem para a cidade celestial. E eu lembro de uma certa feita, não muito tempo atrás, eu me encontrava envolto em grande tristeza. Eu estava triste, mal queria me levantar. Não era depressão, era uma simples tristeza, uma grande tristeza. E eu me levantei em uma certa hora do dia e me dirigi até a minha geladeira. E na geladeira tinha um bilhete escrito pela minha esposa, Paloma, e nesse bilhete estava escrito as palavras: recupere-se, fique bem. E aquele bilhete simples de 2 frases apenas foi que me deu força para me recuperar e para eu ficar bem, para eu seguir em frente. Meus irmãos, o amor é uma força poderosa. Quando a gente percebe que a gente é amado, quisto, que a gente recebe afeto, isso faz com que a gente tenha forças para continuar a jornada da vida. Amor é um grande remédio, meus irmãos. E é isso que eu gostaria de tratar com vocês essa manhã. Eu gostaria de dar a vocês o mesmo recado que a minha esposa me deu. O mesmo recado que eu acredito que está inserido nesses 5 versos que nós lemos. Recupere-se, fique bem, supere. Você precisa ser curado essa manhã. E quando eu digo curado, é no sentido espiritual dessa palavra. Eu odeio o neopentecostalismo. E eu odeio de todas as minhas forças. Porque ele se apropriou de uma palavra chamada cura espiritual. E ele a deformou. Ele a tornou uma doutrina falsa, uma doutrina feia. Onde se trata as pessoas com uma falsa cura. O sujeito pinta, borda, comete todo tipo de pecado, ofende, machuca os outros, e de repente o neopentecostal chega para ele e fala: olha, você precisa ser curado. Não, você não precisa ser curado. Você precisa se arrepender, olhar para a própria vida, receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e aí, convertido, desfazer o mal que você fez, fazer o bem ao invés do mal e caminhar na jornada da vida. Mas não se engane, ainda existe uma cura espiritual. O evangelho, ele é cura. Se prega arrependimento, se prega nascer de novo, mas essa é a verdadeira cura espiritual. E quantos essa manhã não estão tristes pelos motivos legítimos? Quantos essa manhã não estão atolados de culpa nas suas mentes? É a vocês que eu quero me dirigir. Eu quero dizer para vocês que Deus tem cura espiritual para a sua vida. A legítima cura, a verdadeira cura. E o recado para você ainda é: recupere-se, fique bem. Porque Deus, ele zela e quer o seu bem espiritual.
há não muito tempo atrás, nos anos de 1970, nas décadas de 70, de 80, os pastores reformados de cidades do interior, eles eram conhecidos como os curas da cidade. Como aqueles que faziam curas. E não eram curas do corpo, eram curas da alma. O pastor ia lá na casa da pessoa, visitava e pregava o evangelho. E aquilo era remédio. Um remédio com uma tonelada de amor. E é sobre isso que eu gostaria de falar essa manhã. Adentremos ao texto então, e o título da mensagem é Recupere-se. Nós já ultrapassamos a linha do fim do livro de Apocalipse. Passamos pela derrocada do anticristo, pelo julgamento final, e agora nós adentramos a cidade da Nova Jerusalém. O cubo perfeito que desce do céu e atinge toda a terra. A primeira mensagem do capítulo de número 21 eu chamei de recomeço. Porque o verso de número 5 diz: eu faço novas todas as coisas. E aqui vemos o casamento entre Cristo e a sua noiva, a igreja. Não se enganem, o casamento ele é o fim da solteirice, mas ele é o começo da vida a dois. E por isso que nós chamamos essa mensagem de recomeço e decidimos por aplicar o nosso relacionamento com Cristo em todas as esferas da nossa vida. A segunda mensagem do capítulo 21 nós chamamos de restauração. Uma nova Jerusalém, a completude da igreja, do rebanho de Deus, que vem do céu, da cidade santa, cujo fundamento é, figurativamente falando, as 12 tribos e os 12 apóstolos, mostrando a completude, a totalidade da igreja. A terceira mensagem do capítulo de número 21 nós chamamos de redenção. Foi no domingo passado. E a gente percebeu como Deus é especialista em pegar o mal e transformar em bem. De maneira sublime, percebemos que a verdadeira redenção vem de Deus. E ela é muito maior do que as nossas pequenas e falhas tentativas de nos auto-redimir. E hoje, como já esbocei, falaremos a respeito de recuperação. Celebraremos a recuperação espiritual. E você será curado de todas as suas enfermidades espirituais. O que é que nós vemos no capítulo de número 22? Nós vemos a cidade celestial. A cidade celestial que é um cubo perfeito que desce do céu. Uma cidade que é feita de ouro e de toda sorte de pedras preciosas e coloridas. Eu sei que o cinema, a cultura pop, ela apresenta o céu como um lugar todo branco. É assim que ela apresenta, não é? Lugar todo branco. Até para trazer essa ideia de branquidez, pureza, o alvo, né? O branco. Mas é diferente da cidade que nós vemos no capítulo de número 21 e 22. Afinal de contas, essa cidade é feita de ouro e de pedras preciosas. No meio dessa cidade, existe uma praça também feita de ouro, e ouro transparente. E nessa praça de ouro transparente, dos dois lados dela nós vemos a árvore da vida. Que aqui não fica claro se essa árvore ela cruza a praça ou se tem uma árvore da vida do lado direito e outra do lado esquerdo. Do meio da praça também tem uma cascata. Uma cascata de um rio cristalino, cuja fonte é o trono de Deus e do Cordeiro. Olha que cidade maravilhosa. Olha a cidade que você vai habitar. Essa é a cidade que Deus tem preparado para você. Uma cidade com ruas, uma cidade com casas, uma cidade que tem uma praça maravilhosa e ali tem a árvore da vida também. Diante dessa ilustração, nós podemos pegar algumas ilustrações.
Você quer ser curado? Eu tenho uma dica para você. Beba água limpa. Você sabia que menos de 1% da água do mundo inteiro ela é potável? Ou seja, própria para beber? E a água é essencial à vida. Não haveria vida se não tivesse água. Todos nós morreríamos. Até mesmo quando a gente vai no médico, temos alguma virose, alguma doença, o conselho parece que é sempre o mesmo. Olha, beba bastante líquido, beba bastante água, para que você possa se sarar, para que você possa se curar. Água é essencial. E tinha uma mulher que sabia muito bem disso. Uma mulher que foi retirar a água do poço. E ao retirar a água do poço, ela encontra com a água da vida. A água tem um sentido espiritual. E não é à toa que a água dessa cidade, o rio dessa cidade, ele flui, ele nasce do trono de Deus e do Cordeiro. Uma água própria para se beber, cristalina, uma água própria para tomar banho, uma água própria para imergir. E a mulher do poço também teve um encontro com a água da vida. Jesus Cristo pede água para ela, e ao pedir, e aquele diálogo decorre de uma maneira um pouco diferente, ele chega para ela e diz o seguinte: olha, se você soubesse quem é que te pede água, você é que estaria me pedindo água, e eu te daria água viva, eu te daria água da vida, e do seu interior fluiriam águas que jorram para a vida eterna. Muito semelhante a essa cidade celestial. Parece que essa cidade celestial, que flui água cristalina, é o escopo, é o modelo daquilo que Deus faz no interior do crente. Águas que jorram para a vida eterna. Ao encontrarmos com Cristo Jesus, o nosso interior muda. Jorra-se águas para a vida eterna, águas espirituais. Beba da água da vida que é Jesus. A vida cristã é feita de diálogos com Jesus, de falar com Ele o que você fez, os pecados que você cometeu, pedir perdão, se limpar nessa água maravilhosa que está à nossa disposição e continuar a jornada da vida. Você nunca percebeu que quando Cristo ele chega e se apresenta ao mundo, ele cura manco, paralítico, dá vista aos cegos, ele cura os mudos? Você nunca percebeu que ele dá ênfase a esse tipo de cura? Por quê? Porque o Salmo de número 135, lido não por coincidência pelo nosso irmão Anderson, fala exatamente isso. Tem boca, mas não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nem há respiro algum nas suas bocas. Falando dos ídolos. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. Salmo 135, versos 16 a 18. Você é a imagem daquilo que você adora. Você é a imagem daquilo que você adora. Você se dobra diante de um ídolo sem vida, você mesmo pode se perceber sem vida, oco, vazio por dentro, sem chance de significado. As suas palavras não têm sentido. Você é um cego espiritual. Os seus ouvidos, eles ouvem aquilo que você quer ouvir, aquilo que agrada o teu ego, mas não ouve a palavra de Deus. E quando Cristo ele chega no mundo e dá vista aos cegos, ele está arrebentando, ele está quebrando a idolatria do jugo de Israel, do povo de Israel. Ele está mostrando que ele veio para ser a luz daqueles que estão cegos espiritualmente.
Ele veio curar os paralíticos porque Ele é o caminho. Ele veio se apresentar a todos como a verdade. E é por isso que a gente não entende o diálogo com aquela mulher do poço. Porque aquela mulher do poço, como disse Jesus, já tinha tido 5 maridos. O seu Deus era o adultério. O seu Deus era uma outra pessoa, um outro ser humano, em que ela depositava as suas feições, em que ela depositava o seu amor, a quem ela fazia um altar e prestava honra e homenagem a essa outra pessoa. E Cristo disse para ela: você disse bem que não tem marido, porque 5 você já teve, e esse que você está agora não é o seu marido. E aí a conversa parece que muda, mas é o mesmo assunto. Ela fala: a culpa é de vocês, judeus. Porque vocês dizem que é no monte de vocês que deve se adorar, e nós, samaritanos, acreditamos que é em outro lugar. O que ela está reconhecendo é que a vida dela sempre girou em torno de outras pessoas. É que o Deus dela sempre foram deuses falsos. O seu erro teológico sobre onde adorar fez com que ela adorasse pessoas, qualquer outra coisa. O diálogo é o mesmo, meus irmãos. Deus estava fazendo, Cristo estava fazendo com que aquela mulher reconhecesse as suas idolatrias. Ele estava curando espiritualmente. Ele estava colocando o dedo na ferida dela. E é por isso que ele chega e diz: olha, vai chegar o dia, e eu vou falar para você, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não vai ser no monte lá em Jerusalém, também não vai ser aonde você quiser, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele reestabelece o altar de adoração no coração daquela mulher. Ele a lava dos seus ídolos e ele mostra quem ela deve adorar. Ah, meus irmãos, aquela mulher entendeu muito bem o recado. Ela vai para o vilarejo onde ela era julgada, aonde os olhares se voltavam contra ela, aonde as pessoas a marginalizavam. Ela volta para esse vilarejo e encara os seus algozes. Ela fala para toda a sua tribo: olha, eu conheci o Messias. E ela não tem como se conter. Ela é uma verdadeira adoradora. Ah, meus irmãos, quando o altar de Cristo é reestabelecido na nossa vida, a gente não se importa mais como os homens nos veem, como a sociedade nos vê. A gente não se importa mais com os olhares de julgamento, porque a única opinião que importa é a opinião de Deus. Você está sujo com seus ídolos? Se entregou a toda sorte de pecado adorando a deuses falsos? Você se sente oco e vazio por dentro, sendo a semelhança dos seus ídolos? Beba água. Seja curado, beba água. Beba a água da vida, beba bastante água. Mergulhe na água da vida. Jesus Cristo, o nosso Deus, e encontrarás o verdadeiro sentido da adoração. O que mais que nós vemos aqui que é cura para a nossa alma? Primeiro, beba água. Uma dica de saúde, recupere-se. Segundo, coma bem. Faça uma boa dieta, coma bons frutos. Vamos ver como é que o verso continua. Claro, como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida. Eu gosto de imaginar que na cascata dessa praça principal, a árvore da vida, ela cruza o rio. Porque a imagem é muito mais bonita do que uma árvore de um lado e uma árvore de outro. E como fala árvore no singular,
Eu acho que eu tenho motivos para pensar assim. E eu fico imaginando essa praça central, a árvore da vida cruzando o rio, aquela imagem maravilhosa, abundância de abundância de folhas verdes, verdinhas. E o que é que nós temos aqui? Que produz 12 frutos. Por que 12? Como tudo no capítulo de número 21 é múltiplo de 12, é para alimentar a igreja. A igreja bebeu do sangue de Jesus, da carne de Jesus, ela tem vitalidade espiritual, ela tem vida espiritual. Vai viver perpetuamente para sempre, afetivamente, fraternamente com Deus. Aquela árvore que foi destruída no jardim do Éden, a fim de não deixar o homem provar da comunhão com Deus, agora é reestabelecida na eternidade. Ela foi reestabelecida na Nova Jerusalém. Afinal, é um lugar eterno e de comunhão plena com Deus. Depois que eu entendo que eu preciso adorar a Jesus, eu necessito continuar nesse relacionamento para ser curado. Comer dos frutos da árvore da vida. Jesus Cristo é a árvore da vida de certa forma, porque dele comemos para ter a vida eterna. A ceia que nós celebramos uma vez por mês, nós comemos do pão, que é o corpo, e bebemos do sangue, que é o vinho. E fazemos isso para sermos curados. Então, se você quiser uma boa dieta, para se recuperar do caos espiritual que está a sua vida, eu proponho que você coma da árvore da vida, coma de Jesus, continue no seu relacionamento com Ele. E como é que você faz para continuar no relacionamento com Jesus? Você guarda os seus mandamentos. Você o obedece. Você se santifica. Jesus Cristo disse assim, olha, vocês me amarão se vocês fizerem o que eu mando. Aquele que guarda os meus mandamentos me ama. Está em 1 João capítulo de número 2. Inclusive Apocalipse também foi escrito por João. Quando Deus ele escreveu a Bíblia, ele deixou algo muito importante para mim de fora. Você sabe o que é? Eu sei que a Bíblia é completa. Mas quando ele a escreveu, ele deixou algo muito importante de fora. Sabe o quê? A minha opinião. Deus não me consultou quando ele foi escrever a Bíblia. Deus não perguntou o que eu achava. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Se a Bíblia diz que é certo, é certo. Os valores da Escritura, eles são inegociáveis. Hoje nós já temos uma gama de igrejas evangélicas se abrindo para toda a sorte de pecados que a Bíblia condena. A Bíblia não foi feita em cima da minha opinião e nem do que eu acho certo. Ela foi feita sobre os fundamentos de Deus e sobre os princípios de Deus. Lembre-se que precisamos comer espiritualmente de Jesus. E Jesus, na passagem da mulher do poço, ele chega para os discípulos e diz o seguinte, olha, eu ainda tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Comer espiritualmente, beber espiritualmente, deve ser tão vital para o cristão quanto comer e beber no mundo fático que vivemos. Você tem sede de Jesus? Você tem fome de Jesus? Você tem sede de ser lavado por Ele, que é a água? E você tem fome dele, que é guardar os seus mandamentos? Você tem fome. Essa fome espiritual precisa nos atingir, meus irmãos. Jesus Cristo, no deserto, ele dá prova disso quando disse contra si mesmo, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus, ela te alimenta.
Os mandamentos de Deus fazem sentido para você. A gente só pode dizer que a gente leva a sério o nosso relacionamento com Deus se a gente guarda os seus mandamentos, se nós o obedecemos. Não adianta a gente fugir das nossas responsabilidades. Não adianta a gente criar justificativas. Não existem justificativas e não existe fuga das nossas responsabilidades. Olhemos para a nossa vida espiritual como deve ser vista. A observemos conforme a palavra nos diz. Guardemos os seus mandamentos. É o que Deus requer de nós. Essa tem que ser a nossa fome diária. O pastor Danilo recentemente fez uma visita em um hospital para um homem que estava no leito. Estava nos seus últimos dias de vida. Aquele homem sofria de AIDS. E o pastor Danilo pregou o evangelho para ele. Pregou o evangelho daquela maneira que a gente conhece. Olha, você é um pecador. Você tem poucos dias de vida. E se você morrer hoje, você vai para o inferno. Falou assim para o homem. Mas eu também tenho uma boa notícia. Jesus Cristo veio para que você, tendo confiança nele, pudesse ser livre dos seus pecados e ter a vida eterna. E pregou o evangelho para aquele homem. O mais interessante foi o que ele disse. O que ele refletiu, quer dizer, depois que saiu. Ele refletiu assim, pois é, ninguém te disse que esse caminho era caminho de morte. Ninguém te avisou, né, rapaz? Que esse caminho levava à perdição. Que você colheria consequências amargas do seu pecado. Ninguém te avisou. E eu fiquei com essa reflexão. Guardar os mandamentos de Deus é um sinal que nós o amamos. Mas é também uma demonstração do seu amor por nós. Os mandamentos de Deus te protegem, meus irmãos. Eu quero te dizer que eles te protegem. Pessoas que têm uma boa dieta, geralmente, raramente, ficam doentes. E quando nós guardamos os mandamentos de Deus, a gente evita um monte de doença espiritual na nossa vida. A gente evita péssimas decisões, porque agimos com sabedoria. Agimos segundo os livros de sabedoria nos indicam. A gente evita machucar o outro e carregar culpas desnecessárias. A gente evita falar o que não convém. A gente evita a mentira e se enrolar e ser descoberto. A gente evita tanta coisa. Quando a gente come da palavra de Deus, quando a gente guarda os seus mandamentos. Você é o que você come. Se você come da comunhão com esse mundo, vai ficar doente e morrerá. E se você come de Jesus, da árvore da vida, guarda os seus mandamentos, você viverá para sempre. Primeiro ponto da mensagem, beba água. O segundo ponto da mensagem, tenha uma boa dieta. E o terceiro ponto da mensagem é exercite-se. Exercite-se, tudo para a sua saúde espiritual. Tudo para você se recuperar e ser curado. O que a gente vê aqui? Que produz 12 frutos de mês em mês. Eu gosto dessa parte do texto. E as folhas da árvore são cura para as nações. A gente vê duas coisas nessa frase. A primeira, que no céu haverão nações. Tá? Uma só cidade, Nova Jerusalém, mas diversas nações dentro dela. O que é comum. Aqui em São Paulo a gente tem a comunidade coreana. Aqui em São Paulo a gente tem a comunidade boliviana. Aqui em São Paulo a gente tem comunidade de todas as sortes de nacionalidade. E no céu não vai ser diferente. Haverão nações, cura para as nações. Todos os eleitos da Ucrânia serão curados. Todos os eleitos do continente africano serão curados. Todos os eleitos cristãos que sofreram as catástrofes de Hiroshima serão curados, meus irmãos.
Só as folhas, não é nem o fruto, as folhas da árvore da vida já serão a cura para as nações inteiras. O céu é lugar de cura. O céu é o lugar que a gente recebe alta. Esse é o céu. E ali o verso 3 diz: jamais haverá maldição. Maldição, leia-se morte. A morte não entrará ali. A cura é para sempre. Jamais haverá morte. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão. Essa é a segunda coisa que a gente vê. A gente vai ver aqui como que nós vamos servir a Deus no céu. Porque eu acredito que servir a Deus no céu não é servir a Deus diretamente. Eu vou explicar. É como se o Maurício fosse para o céu hoje e Deus chegasse para o Maurício e dissesse assim: Maurício, graças a mim que você está aqui. Porque de eternidade em eternidade, eu nunca tive ninguém para pegar uma água para mim, Maurício. Que bom que você chegou, que agora você pode me servir. Vai lá e pega uma água para mim. Você acha que é assim que a gente vai servir a Deus no céu? Claro que não. Deus precisa de alguma coisa? Deus necessita de algo? É claro que não, essa é uma imagem ridícula. Então, como é que a gente vai servir a Deus no céu? Da mesma forma que a gente serve a Deus na terra. Jesus Cristo, ele chega para os discípulos e diz: cada vez que vocês derem de beber a um desses pequeninos que creem em mim, a mim vocês estão dando. Servir a Deus na terra e no céu sempre foi e sempre vai ser servir a homens, fazer o bem a homens, ser piedoso e misericordioso para com homens. Isso nunca mudou, isso nunca vai mudar. E se você não gosta de servir as pessoas, o céu vai ser um péssimo lugar para você. Porque o capítulo de número 21 e 22 diz que aqui haverão nações, reis, governantes, pessoas sobre pessoas, cuidado, zelo. É assim que nós vamos servir. Jesus recebe o seu serviço quando você vai jogar xadrez com um idoso, que os netos não vão visitar. Quando você cuida de crianças que não são seus filhos, em tese você nem tem responsabilidade sobre eles, mas você cuida, prega o evangelho, ensina, brinca. Você serve a Jesus quando você cuida do espaço da igreja local para a gente se reunir. Quando você consola alguém. Quando você ora. Quando você ora por alguém. Quando você alimenta alguém. Quando você estuda a Bíblia com alguém. É assim que a gente serve a Deus. A gente não serve diretamente, a gente serve em nome dEle. Servir a Deus é fazer o bem em nome dEle. O nosso Deus é um Deus que escolheu ser amado no próximo. Faça o bem ao próximo e a mim vocês estão fazendo. Uma rotina de exercícios piedosos garante imunidade contra esse mundo. Um guerreiro persa uma vez disse o seguinte: a única forma de não se tornar malvado é combatendo o mal. Isso nunca fez tanto sentido. Você quer evitar que esse mundo te contamine? Pegar viroses espirituais, insensibilidade ao outro. Você quer evitar ser mal? Sirva. Abençoe a vida de alguém. Sirva a Deus em nome dEle. Lute contra o mal. E você vai evitar ser malvado. Paulo ele diz o seguinte: o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Eu não sou uma pessoa que faz exercícios. E eu sei que mês que vem eu tenho consulta, e eu sei o que o médico vai me dizer.
E eu sei o que ele vai me recomendar. Porque o exercício físico, apesar de pouco proveito, ele tem o seu proveito. E esse pouco eu quero. Mas a piedade, meus irmãos, ela é muito mais alta. Ela para tudo é piedosa. Para tudo é proveitosa. Ela evita o nosso coração de empedrar, de se tornar parecido com esse mundo, de adoecer espiritualmente. Portanto, faça o bem a alguém. E o quarto, receba tratamento. Primeiro, beba água. Segundo, coma adequadamente. Terceiro, faça exercícios. E o quarto, receba tratamento. Seus servos o servirão, e verão a sua face, a face do Cordeiro, e na testa deles estará o seu nome. Lembra daquela marca na testa, na fronte da testa, que Jesus Cristo escreve nos seus eleitos? Bem, aqui nós entendemos o que é esse nome. É o nome de Jesus. Jesus é o médico dos médicos, vocês concordam? Vocês viram onde ele escreve o seu receituário? Ele não escreve o seu receituário no papel. Ele escreve o seu receituário na testa dos pacientes. Porque a mente dos pacientes é dele. A testa dos pacientes pertence a Jesus. Aonde que a culpa habita? A culpa habita na mente. O pecado habita na mente. O ódio habita na mente. A raiva, o rancor, o ciúme, a frustração, a ansiedade, tudo isso habita na mente. E Cristo está aqui comprando a mente dos seus pacientes, comprando a mente dos seus eleitos, comprando a mente dos que a Ele pertencem. Jesus Cristo, Ele quer renovar a sua mente essa manhã. Ele comprou a sua mente na cruz do Calvário, para que você não seja mais vítima dos seus pensamentos adoecidos. Dos seus pensamentos adoecidos. Eu sei que tem muita gente insensível ao Espírito Santo. Muito lobo em pele de cordeiro que não se arrepende. E nem acha que tem, nem acha que deve se arrepender. Pessoas que estão sentadas aqui essa manhã e dizem o seguinte: eu quero continuar do jeito que eu estou e vou continuar sem culpa. Para esses, eu digo que você precisa ter um encontro radical com a pessoa de Jesus. Se arrepender dos seus pecados, recebê-lo como Senhor da sua vida e continuar a jornada. Mas tem uma porção de outros, um público diferente, que carrega sobre culpa, que não se sente perdoado jamais, que tem ódio, mas se sente culpado de ter ódio, que tem rancor, mas não queria estar guardando rancor, não queria sentir isso que sente, que o mundo puxa e ele combate esses pensamentos. Ele não gostaria de ter esse tipo de tentação, ele não gostaria de ter esses tipos de pensamento. E é para você que eu me dirijo essa manhã. Você cuja mente Cristo comprou na cruz do Calvário. Você não precisa carregar essa culpa que você está carregando. Você não precisa carregar esse rancor que você está carregando. Cristo quer curar você. Cristo quer que você se recupere. Cristo quer te dar alta. Quer te dar alta. Eu lembro de uma menina. Eu aconselhei ela alguns anos atrás. Uma preciosa. Chegou no gabinete pastoral e ela disse: pastor, eu estou suja. Ela se percebia suja porque tinha cometido um pecado terrível. Eu estou suja, pastor. E eu disse para ela: você não conhece a graça de Jesus. Ela falou: não, eu conheço a graça de Jesus, mas eu me sinto inútil. Eu disse para ela: você não conhece a graça de Jesus.
Ela falou, pastor, mas eu fui maculada. E ela chorava. Eu falei, você não conhece a graça de Jesus. E ela disse, mas eu entendi. Eu respondi, você não entendeu. Você não sabe o que é a graça de Jesus, que te lava, que te limpa, que tira essas coisas terríveis da sua mente e que te dá a possibilidade de continuar a sua vida sem culpa, sem peso, sem amarrações pela religião. Ninguém está aqui para te julgar. Cristo não veio para te julgar, mas para que você tivesse vida em seu nome. E ao perceber que ela não estava desfrutando da graça, das doces bênçãos do recomeço, que só Cristo pode dar, ela se aliviou. Parece que tirou da mente dela. Eu entendi, pastor. Eu entendi. E nós lemos juntos esse verso, onde Cristo diz, e eu quero que você imagine que Ele está dizendo para você, você está tomando remédio agora, você está sendo curado agora. É o médico dos médicos que resolveu escrever o receituário na sua mente, para comprar a tua mente, para que você não seja escravo do ódio, do rancor, da culpa desse mundo. O verso é: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu te aliviarei. Tome sobre você o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. E você vai encontrar descanso para a tua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você crê que Jesus Cristo está dizendo isso para você essa manhã? Quando Ele fala aprenda de mim, isso significa com quem eu devo aprender e com quem eu não devo aprender. Quando eu digo que eu aprendo de Jesus e que eu carrego o fardo dele, que é leve e suave, eu estou dizendo que eu não aprendo com esse mundo, que eu não aprendo com quem me julga, que eu não aprendo com os críticos, que eu não aprendo com a religião que diz que eu estou condenado, que eu não aprendo com aquelas filosofias que dizem que eu jamais serei perdoado. Eu recebo o presente que é a vida de Jesus em mim. Aprender com Jesus é diferente de aprender com quem te julga. Jesus, Ele está te dizendo o seguinte: eu te vejo como alguém curado espiritualmente hoje e que tem o direito de começar de novo. Eu gosto de pensar que quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente pode dizer o seguinte: penso, logo existo, logo vivo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo pensa em mim. E a vida que agora levo, não vivo mais eu, mas Cristo que se entregou por mim. E verão a tua face, a santa face de Jesus. E nelas e na testa deles estará o receituário, que é o nome de Jesus que expulsa os poderes malignos, que é o nome de Jesus que espanta o rancor, que é o nome de Jesus que faz largar o ódio, que é o nome de Jesus que faz afugentar a culpa. E não haverá mais noite. Então precisarão de luz e não precisarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Você reinará para sempre com Jesus na eternidade. Cristo Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e aquele que crê em mim não andará em trevas, porque tem a luz da vida. Você tem a luz da vida habitando dentro de você, meu irmão. E é por isso que você tem o direito de reinar com Ele. Eu quero espantar a tua culpa. Eu quero espantar os teus medos de ser condenado. Eu quero espantar tudo isso em nome de Jesus. Capítulo de número 22 de Apocalipse é esperança. É para nos dar vida. É para fazer com que a gente ande com aquele que vive.
E a conclusão é a seguinte: eu sou curado pela água da vida e adoro somente a Jesus. Amém? Eu sou curado pela árvore da vida e guardo os mandamentos de Jesus. Amém? Eu sou curado pela terapia da piedade e sirvo os irmãos de Jesus. Amém? Eu sou curado pela receita de Jesus na minha testa. E agora não penso mais como eu mesmo, mas Jesus pensa em mim. Seja curado, seja iluminado por Jesus, reine com Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Fique de pé, eu quero orar com você.